Eu, jornalista de Padre Albeni, neste momento estou no consultório de um dos homens mais respeitados na sua profissão de médico. Eu estou no consultório do conceituado doutor João Modesto Filho, que vai falar para essa legião de pessoas que, como eu, são diabéticos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, como é que está? Prazer, é o homem que cuida da minha diabetes há mais de 20 anos. O que é que tem novidade no mundo dos diabéticos? Tem novidades boas e novidades que não são boas. As novidades boas são os novos tratamentos que nós estamos tendo, não é? Com essas novas drogas que fazem um controle muito bom do diabetes. Isso é um lado da história. O outro lado não tão bom é que o número de diabetes está aumentando muito. Por que, todo doutor mundo. João Modesto? Tem uma relação muito estreita entre diabetes e hábitos de vida, principalmente com ganho de peso. Então, obesidade e diabetes caminham muito juntas. Antes, precisaria dizer que a gente tem dois tipos principais de diabetes, né? O diabetes tipo 2, que seria aquele que o indivíduo adquire usualmente depois dos 30 a 40 anos de idade, e o diabetes tipo 1, que costuma acometer mais crianças e adolescentes e que é necessário o uso da insulina. Então, com esse aumento de diabetes em todo o mundo, que está se tornando um problema até de saúde pública, porque tem países em que 10% do PIB seria para tratar o diabetes e as complicações que o diabetes pode causar. Então, veja como a coisa é muito intensamente. Nós tivemos, há cerca de 2 semanas atrás, o Congresso Brasileiro de Diabetes, e que o presidente da Federação Internacional de Diabetes, que atende pela sigla IDF, né, IDF, ele esteve aqui no Brasil e mostrou esse panorama mundial, que é preocupante, que continua preocupante. Então, tem-se que fazer algumas coisas. Nós temos muita alimentação ultraprocessada, né? Um sedentarismo que cada vez aumenta mais, e só esses dois fatores, ou seja, hábitos de vida realmente prejudiciais, que estão fazendo com que a obesidade aumente, junto com ela, o diabetes. Estou conversando com o médico endocrinologista, doutor João Modesto Filho. O que é que o diabético deve evitar na vida toda? O diabetes, como tem fundamentalmente um problema para fazer com que o metabolismo da glicose se faça bem, e como é que esse metabolismo da glicose se faz bem? Com uma série de enzimas e de hormônios que nós temos no corpo. O principal hormônio para isso é a insulina. Então, os diabéticos, alguns não produzem insulina e outros ou produzem pouco ou a insulina produzida não tem a ação que a gente quer. E justamente o excesso de tecido adiposo faz com que ocorra muito isso. E veja, se eu não tenho uma insulina que atua bem, ou se ela não é bem produzida, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela atue bem, e tem medicamentos que podem fazer com que ela atue bem, ou eu posso também diminuir a glicose do sangue com medicamentos, seja aumentando a produção de insulina, ou seja, diminuindo a absorção. E com esses novos medicamentos, né, que a gente chama agonista de GLP-1 e GIP, que são drogas assim, estão muito sendo utilizadas, principalmente para perda de peso, então a gente faz com que melhore o metabolismo da glicose. A glicose penetre na célula para fazer as suas funções. Porque se ela não penetrar na célula, vai ficar no sangue periférico, vai subir e a gente vai ter o diabetes. Esses medicamentos novos, essas injeções para perder peso e para diabetes, eu queria uma declaração do senhor sobre essa quantidade de pessoas, doutor. Amigos meus, colegas meus da sociedade, compram todo dia para tomar essas injeções na barriga. O que é a palavra do doutor João Modesto? São drogas excelentes. Primeiro ponto, né? São drogas que, além de controlar a diabetes, ajudam a perder peso, melhora a função pulmonar, melhora a função cardíaca, a função renal. Tem uma série de estudos mostrando também efeitos benéficos para doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson, tipo o próprio Alzheimer, né? Agora, mostrou-se essa semana um trabalho que saiu numa revista internacional de grande conceito, mostrando que em 5 anos, indivíduos que têm câncer de colo primário, certo? Eles também têm uma melhor sobrevida quando tomam essas drogas em relação a quem não toma. Isso é um lado da história. É a Ozempic. É o Ozempic, Wegovy, o Tizezapina, que é o Mounjaro, né? São essas drogas mais atuais. Elas são benéficas. São muito boas, agora, quando bem usadas. Aquela velha história, né? Então, o que é que está acontecendo? Como faz perder peso, então está sendo usado de uma maneira desmesurada e chega a preocupar muito, porque são drogas como qualquer outra coisa, que se mal usadas podem trazer muitos malefícios. Tem que falar com o médico antes de tomar? Sempre tem que falar com o médico. Porque as pessoas estão na farmácia, até no câmbio negro, sem falar. E aí o câmbio negro, você falou uma coisa muito importante, que tem algumas pessoas que usam drogas que a gente não sabe a procedência. E às vezes já foi até mostrado na mídia, né,
que às vezes não é nem aquela droga que está ali naquela suposta caneta ou suposta seringa. E isso está trazendo problemas, porque é uma droga que também pode causar queda do açúcar, que pode se tornar muito perigoso. Daí o cuidado de sempre ter uma orientação médica, fazer os exames, ver como o seu organismo está, para poder fazer uso bem dessas drogas. Senhoras e senhores, estou conversando com o conceituado médico, doutor João Modesto Filho. Doutor João, o que é ser ponto de referência? O que é ser ponto? Quantos anos de médico o senhor tem, João Pessoa? Eu me formei em 1969, eu cheguei aqui em João Pessoa em 1973, comecei a clinicar e a ensinar em 1974, então já assim, vamos lá, um pouco mais de 50 anos, né? O que é ser ponto de referência? Por exemplo, o senhor tem um código. Você é cuidado, parabéns, cuidado do João Modesto, não vai adoecer nunca. O que é ter nos ombros essa força? Do ponto de vista pessoal, eu tenho alguns cuidados, certo? Eu, por exemplo, há muitas décadas que eu parei de fumar. Na minha época, fumar era o normal. Era moda, né? Era moda. Então, faz muitos anos que eu tinha de fumar. E de uns 8 anos para cá, 8, 10 anos, eu comecei a realmente ter a responsabilidade de fazer atividade física. Então, comecei a fazer principalmente pilates. Estou tendo resultados muito bons. Eu estava caminhando com pré-diabetes e realmente controlou. Hoje em dia eu não tomo nenhum tipo de medicamento e meus exames normalizaram. Falando em relação à glicose, como também outros também melhoraram. E também, do ponto de vista físico, de bem-estar, tanto físico como mental, também o Pilates me trouxe coisas muito boas. É fundamental fazer exercício. Fundamental. Andar fundamental. É bom? Também, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o dia deve caminhar pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, que daria 150 minutos por semana, né? Seria o mínimo. Andar é uma coisa, fazer outras atividades físicas, academia, pilates, também ajuda e muito. O senhor participa de congressos nacionais e internacionais. O senhor sempre foi conhecido como lê muito. Na área do senhor, da endocrinologista, existe evolução para melhorar a diabetes das pessoas no mundo? Sim, existem, tem muita coisa sendo estudada. Você tem uma ideia desses novos medicamentos que foi falado aqui, tipo Ozempic, Wegovy, Mounjaro, já existe cerca de umas 100 substâncias que estão sendo ainda em laboratório, né? Ainda em fase de pesquisas, que devem ser lançadas nos próximos anos. Para a gente aprofundar mais um pouco o raciocínio, veja bem, tem a semaglutide, né, que é a droga básica do Ozempic e do Wegovy, que é uma substância. O Mounjaro, quando chegou, já são 2 substâncias. Já tem uma terceira, que tirzepatida, né, tirzepatida não, retroapatida, que ela seria uma substância com 3 elementos para tratar não só o diabetes como a obesidade. E já existem estudos para 5 substâncias na mesma fórmula, entende? Então tem muita coisa pela frente para a gente ver. Eu acho que daqui a poucos anos a gente vai ter, se não uma cura, mas pelo menos um grande processo de controle do diabetes e da obesidade. Os governos municipal, estadual e federal têm planos, têm programas para cuidar das pessoas diabéticas, doutor Manuel? Do ponto de vista legal, do ponto de vista realmente de leis, existem leis em que o diabetes é para ter direito a insumos, né? Seja o próprio medicamento, seja canetas, seja agulhas, seja as tiras reagentes e o aparelho de glicosímetro para fazer exame. Isso aí já faz lei. O que é que acontece? Temos até uma razoável liberação dessas substâncias. Aqui e ali o grande problema é quando falta, né? Quando falta, o diabético que tem obrigatoriamente que usar insulina, quando falta insulina, é um problema muito sério e que a gente tem que combater sempre. Mas, de um modo geral, a gente diria que as queixas diminuíram muito nesses últimos anos. Eu parabenizo, estou falando com o médico endocrinologista, doutor João Modesto Filho, doutor João Modesto, meu médico há muitos anos, é quem cuida de mim. Por que tanta criança nasce com diabetes? O diabetes da criança é o que a gente diz que é um diabetes, na maioria das vezes, que a gente chama de autoimune. Ou seja, o próprio organismo da gente fabrica umas substâncias que atacam nosso pâncreas. E quando ataca a nossa pâncreas, podem afetar a produção de insulina nas células que a gente chama de células beta do pâncreas. E quando isso ocorre, realmente aparece o diabetes. E é por isso que o diabetes tipo 1 da criança e do adolescente, assim que surge, tem que ser tratado e muito bem orientado
com reposição de insulina sob pena de acontecer o pior. Você veja que a insulina foi descoberta em 1921, há pouco mais de 100 anos atrás. Antes disso, o diabético tipo 1, praticamente depois de alguns dias, algumas poucas semanas ou poucos meses, morria, porque não tinha insulina naquela época. Então, vê como aconteceu um grande pulo de 1921, 1922 para cá, com o advento da insulina. Senhoras e senhores, doutor João Modeste Filho. Doutor, eu queria que você passasse uma mensagem para as pessoas, os familiares dependentes da diabetes e os familiares que cuidam e sobre os cuidados que o diabético e a família deve ter. Então, veja, nós estamos até num momento muito oportuno, porque amanhã, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. E isso é para ter um alerta, não só para o próprio diabético, como para a sua família, para a escola, para os professores, para os colegas, porque o diabetes é uma doença que tem que ser sempre bem vista. O indivíduo que tem diabetes tem que ter uma série de cuidados, porque não pode deixar a glicose muito alta e muito menos também muito baixa, porque a hipoglicemia faz com que o indivíduo possa perder até os sentidos e todo mundo deve estar ciente daquilo. Então, com a ajuda de todos, aquela velha história que Saint-Exupéry dizia, né? Cada um é responsável por todos. Se todos nós realmente nos observarmos que o diabetes precisa de entendimento nosso, da ajuda nossa, nós vamos ter condições de fazer com que ele tenha um bom tratamento. Doutor.